Oi, oi, que alegria estar aqui nesse momento para conversar com vocês. Eu vou dar um tempinho, entrei um minutinho antes para o pessoal ir chegando, né? A gente poder ir batendo um papo aqui. Então eu vou dar um tempinho ainda antes da gente começar a falar sobre, né, como que a gente faz então para manter uma alimentação equilibrada, né? Mesmo nesses tempos difíceis, né? A gente está passando agora saindo, eu diria, um pouquinho da nossa zona de conforto, daquilo que a gente era realmente acostumado a fazer. A gente tinha toda uma rotina, todo um esquema, né? A gente já sabia o que a gente fazia de manhã, o que a gente fazia de tarde, como que as coisas iam acontecendo. E nesse momento a gente se deparou com uma pandemia mundial, com várias coisas acontecendo, né? Trabalho em casa, enfim, a nossa rotina ela virou de cabeça para baixo. Então, nesse momento, né, eu achei importante a gente vir aqui conversar um pouquinho, né? Não sei hoje como que está a sua rotina, né? Oi, Andressa, oi, Lu, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui à live para a gente bater, então, essa conversa. Eu estava falando que esse momento é um momento que a gente bagunçou a nossa rotina e a intenção é aqui a gente enfrentar juntos, então, aqueles desafios, né? De a gente estar em casa com vontade de comer o tempo inteiro, de estar beliscando, né? Muitas vezes se a gente não tem uma organização, um planejamento, a gente acaba beliscando o tempo inteiro, né? Uma coisa que vocês me trouxeram, vontade de doce, né? De estar realmente consumindo doce, né? Chocolate, principalmente. Acho que é uma das coisas que vocês mais me trouxeram. Eu abri a caixinha lá, né, hoje no Instagram, e vocês trouxeram vários questionamentos, assim, de vontade de comer o tempo inteiro. Então, é sobre um pouquinho disso que eu quero trazer aqui, né? Eu já fiz, na verdade, na semana passada, uma live falando bem, né, na verdade, foram 3 ou 4 técnicas que você pode usar no teu dia a dia para diminuir a tua vontade de estar comendo o tempo inteiro, tá? Mas aqui, o que eu vou trazer aqui hoje também vai ajudar você aí nesse seu dia. E então, vamos lá, né? Como que a gente faz, de fato, para manter uma alimentação equilibrada dentro, né? A gente sabia como que a gente fazia, tomava café de manhã, saía para trabalhar, voltava, já tinha janta para fazer, enfim, você tinha todo um esquema de organização. E aí, no momento que a gente se viu deparado, né, a começar a ficar em casa, não sei hoje aí, vocês, como que está a rotina, se vocês já voltaram a sua normalidade, entre aspas, aqui, ou se você ainda está em casa, mas da mesma maneira, a gente tem que entender que hoje a gente está tendo que tomar alguns cuidados. Então, a nossa rotina, por mais que a gente já tenha voltado ativa, já tenha voltado ao trabalho, ela ainda precisa de adaptação. Então, assim, o primeiro passo, né, antes da gente pensar em alimentação, é entender a tua rotina, tá? É entender como que você vai se organizar, porque hoje você pode estar em casa, né, ter filhos, enfim, e tudo isso estar atrapalhando também a tua produtividade e o teu horário de trabalho. Então, a primeira coisa é assim, reorganize a sua rotina para o momento que você está vivendo hoje, tá? Não adianta a gente querer colocar e estipular aquela mesma rotina para a situação de hoje. Então, pega, né? Faz uma listinha, eu até recomendo, assim, né? Que é bem, eu gosto de fazer e eu acho interessante daqui a pouco de você testar. Pensa tudo que você precisa fazer, reorganiza a tua rotina. Qual é o teu horário de trabalho? Qual é o horário que você vai dar atenção para os teus filhos, se tu tiver que está dando algum suporte, né? Hoje eu tenho algumas clientes que têm, enfim, têm os filhos em casa e as escolas não estão funcionando. Então, o que tem acontecido né, dos próprios pais terem que estar desenvolvendo algum tipo de atividade com as crianças. Então, tudo isso demanda tempo, né? Você está tendo que abrir mão daqui a pouco de algum horário que você estaria trabalhando,
né, para estar dando essa atenção. Então, organiza quais são os momentos que você vai fazer tal coisa. Então, começa a realmente se adaptar a esse novo momento. Então, para e realmente pensa, né? Qual que é o horário que você vai atender o teu filho? Qual que é o horário que você vai trabalhar? Então, você está home office, você está saindo para trabalhar, como que tudo isso está funcionando hoje no teu dia e na tua rotina, tá? E se adapte, tá? É aquilo que eu falei. Não queira ser a Mulher Maravilha, né? Temos, acho que a maioria mulheres aqui, então mulher ou homem maravilha de querer fazer tudo, né? A mulher, normalmente, quando a gente está em casa, a gente quer deixar a casa limpa, organizada, os filhos arrumados e tá trabalhando e tá com tudo lindo e perfeito. E a gente tem que ter um pouquinho dessa consciência que muitas vezes a gente tem que respirar e colocar prioridades. Né? Eu tava lendo um livro essa semana, não sei se vocês conhecem, que ele é o Essencialismo. E eu acho que ele me deu uma boa visão para essa semana, que é justamente essa: a gente tem que trabalhar com prioridades. E aí, muitas vezes, o que acontece, né? A gente quer colocar 10 prioridades. Isso não existe, gente. Prioridade é uma prioridade. Então, assim, naquele teu dia, você elencou 5 atividades. Qual é a tua prioridade? Às vezes a gente quer dominar o mundo e colocar 1 milhão de atividades dentro da tua rotina, dentro do teu dia. E nem sempre isso é possível. Então, organiza. Primeiro passo. Senta, tira 15 minutos, 20 minutos aí para você redistribuir as atividades e se adapte a esse momento. Se hoje você está trabalhando home office, tem filhos em casa, daqui a pouco ajusta teu horário de trabalho, se isso for possível dentro da tua rotina, né? Durante o dia, daqui a pouco fica com os teus filhos e começa a trabalhar, né? Tem pacientes que estão fazendo dessa maneira. Então, eles estão puxando um horário que normalmente o pai está em casa ou que você consegue algum auxílio e estão trabalhando nesse horário, tá? Porque fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo. Tá, Nutri? Mas o que isso tem a ver com a alimentação? Absolutamente tudo. Se você não tiver uma rotina organizada, né? Se você não tiver um planejamento, você não consegue dar atenção à sua alimentação, por mais simples que ela seja, você não consegue fazer. Então, o primeiro passo é organizar a tua rotina. Organizada a rotina, a gente passa para a segunda fase. O que é a segunda fase? Tá? É realmente levar a simplicidade para a alimentação. Gente, se vocês, né, quem me conhece aqui, né, olha, Thalita, Aline, tudo bem? Que legal que vocês estão aqui. Se a gente não levar, quem já me conhece, isso que eu estava falando, já viu e já me ouviu falar que a gente tem que descomplicar a alimentação. Gente, a alimentação ela é para ser simples, a gente não tem que complicar. Porque eu só vou fazer uma alimentação quando tudo isso acabar, quando eu puder ir lá comprar minha castanha de caju, pegar as frutas importadas e... Não é isso alimentação saudável. Isso não é equilíbrio. Equilíbrio é o arroz, é o feijão, é a salada, é usar a criatividade, sim, né? Eu acho que eu contribuo, espero que sim, de alguma maneira aí, sempre colocando receitas, ideias, coisas nos stories, justamente para trazer um pouquinho de prazer, sabor, né, através da alimentação. Mas alimentação, nutrição, ela é básica. Se esse momento você não está conseguindo se dedicar tanto a fazer pratos, coisas que você daqui a pouco gosta ou não gosta, faça o básico, faça o simples, faça o arroz, faça feijão, faça uma carne, faça uma salada. Acabou, é isso, é ter um prato equilibrado e trabalhe com as ferramentas que você tem. Então, assim, eu falo muito, né, de não ser nem 8 nem 80. Então, assim, não dá pra gente largar tudo, mas também se agora não é o momento, se você não está conseguindo, se você está cheia de coisas, né, comece fazendo o pequeno. Depois a gente vai evoluindo, depois a gente vai melhorando, tá? E outra coisa que eu quero destacar aqui, né, que acaba entrando no nosso terceiro passo, é justamente a gente se adaptar a esse momento, né? Eu sei que isso meio que virou a nossa rotina de cabeça para baixo, só que a gente tem sim que se adaptar a esse momento, né? Não sei se vocês já ouviram falar,
mas eu tava vendo alguns vídeos, algumas coisas, e na verdade a gente tem que encarar este momento como o novo normal, entre aspas, né? Porque sim, a gente entrou numa fase de isolamento, a gente entrou num momento onde a gente basicamente parou, a gente paralisou, a gente não foi, né? A gente não estava fazendo mais nada, né? A gente cancelou todas as nossas atividades e começamos a realmente ficar em casa. Mas chega um momento que a gente tem que continuar. Que a gente tem que continuar a fazer as nossas atividades, a cuidar da alimentação, né? A gente não pode paralisar. Sim, a gente tem que ter os cuidados, né? A gente está vivendo numa fase um pouco diferente, onde a gente vai ter que ter os cuidados, enfim, para não propagar o vírus, né? Toda aquela questão que o Ministério da Saúde já está divulgando bem, né? Cuidar da nossa imunidade também. Mas a gente tem que se adaptar a essa nova fase, né? E eu até escrevi uma frase aqui que eu acho que é bacana de compartilhar aqui, que é realmente para a gente se adaptar a este momento e não paralisar, é a gente realmente fazer, né? É colocar algo em ação. Então, assim, as coisas elas não precisam acontecer da maneira perfeita. A minha alimentação, ela não precisa ser perfeita, com o café da manhã ideal, com o almoço ideal, com o jantar ideal. Se acontecer, ótimo, beleza, mas se não acontecer, né, é melhor que a gente realmente faça do que simplesmente queira, só faça quando isso acontecer de maneira perfeita. Então, às vezes a gente cria esses idealismos, e é uma coisa que eu sempre falo aqui com vocês, né? Vamos sair do idealismo, vamos encarar a nutrição como uma coisa rotineira. A alimentação, ela faz parte da nossa vida. Então, eu acho que é encarar, é ter essa visão dessa maneira. E outra questão, assim, independente, né, do que aconteça, né, enfim, seja de coronavírus, seja de rotina, né, independente do que aconteça no planeta, no mundo, a gente precisa comer. Então, se é para comer, por que não optar por uma versão um pouco mais nutritiva, um pouco mais saudável, que vai dar suporte para o nosso corpo a reagir, a ter uma imunidade mais alta, a realmente se sentir mais vivo. Então, eu deixo na verdade, esse momento para você pensar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver algumas mensagens de vocês. Que legal vocês estarem participando. Tá? Fê. Legal. Então, assim, gente, falando das dúvidas de vocês, deixa eu ver aqui. Ah, que legal, a Aline falando, a partir da ação vem naturalmente o gosto por fazer, mas precisa do primeiro momento, né, do primeiro start, com certeza. As coisas, elas não começam a funcionar como usando o exemplo do 8 por 80, a gente não sai do 8 por 80, né? A gente tem todo um caminho. Então, uma coisa que eu sempre falo é assim, evolua 1%, né? A gente sempre tem que se comparar, né? Contigo mesmo, na verdade. Né? A gente tem o costume, muitas vezes, de fazer essa associação com o que as outras pessoas estão fazendo. Mas a gente tem que sempre se comparar com a gente mesmo. Então, assim, o importante, se você evoluir 1%, né, todos os dias, todas as semanas, como que você vai estar lá no final do ano? Né? Então, não espere sair do zero e partir para estar fazendo tudo perfeito. Na verdade, é nesse momento que a gente normalmente acha o grande problema, né? E o grande problema que eu quero dizer é por isso que você passou daqui a pouco por diversas dietas que não funcionaram, que você fez inúmeras na caixinha. Então vamos lá. Vocês me falaram algumas questões. Vamos ver o que a gente pode solucionar aqui juntas.
comer o tempo todo, tá? Eu vou compartilhar depois nos meus stories, tá? Que eu fiz um post falando bastante dessa questão de um passo a passo, de como é importante, então, fazer o consumo de líquidos, tá? Eu sei que a gente tem alguma resistência de entender, mas a gente precisa criar uma estratégia. Na verdade, são ações. Então, ações que vão fazer você comer menos no teu dia. Então, qual é a primeira ação, qual é a segunda? Então, lá eu falo de consumo de água, de você comer de maneira fracionada, de você fazer até 5 minutos de atividade física para aumentar a sua frequência cardíaca. Então, tudo isso são técnicas que vão te ajudar a controlar aquela vontade. Sabe aquele momento de você ficar beliscando o tempo inteiro? Então, são algumas estratégias. E assim, gente, não adianta ler e não aplicar, né? Então, conhecimento, né? Tudo isso que eu compartilho aqui com vocês, tudo isso que eu falo, converso aqui, não faz sentido algum vocês estarem aqui me ouvindo se vocês não testarem. Eu sempre falo, né? Vocês não precisam acreditar em mim, vocês não precisam confiar, né, no que eu tô dizendo, mas testa. Vai lá, testa, espera 5 minutos antes de atacar o primeiro alimento, come um alimento que estimule mais a sua mastigação, vai lá. Eu vou colocar nos meus stories que vai ter bem certinho, passo a passo para vocês. Então vai lá, testa e depois me conta, né? Eu gosto também de saber se deu certo, se funcionou, qual foi teu desafio. Então, vai lá, testa e depois você me conta se deu certo, tá? Isso é uma questão que vocês me trouxeram. Que mais? Falaram da vontade dos doces também, e ele entra também nessa questão da estratégia que eu vou colocar. Mas uma coisa bem legal para falar do doce, é uma forma, na verdade, que seria bacana de a gente acelerar o metabolismo quando a gente for comer o doce. Então, assim, deu aquela vontade de comer o doce. E aí a gente tem uma forma de metabolizar o açúcar no nosso corpo. E a gente pode absorver mais ou pode absorver menos. E aí eu te pergunto, né? O que você prefere? Que o teu corpo absorva mais ou menos açúcar? Quanto mais açúcar, mais a tendência é de você aumentar de peso, de você engordar. Então, eu acredito que a maioria aqui queira absorver menos. Então, o que você pode fazer? Você casar, na verdade, o momento de você comer o doce com algum momento que você está mais ativo. Então, ou que você fez algum tipo de caminhada, ou que você fez a tua atividade física, né? Não sei como que está isso na tua rotina. Ou então, tô com vontade de comer o doce, vai lá, se movimenta, dá uns pulos, levanta. Isso é uma estratégia bem bacana. Obviamente, não estou te dizendo que você tem toda vez que você comer um doce, isso não é uma prescrição, tá, gente? Mas são estratégias que vão fazer daqui a pouco, o momento que você comer aquele doce, isso não se transformar diretamente em gordura abdominal. Então, são algumas técnicas, algumas estratégias que de vez em quando a gente pode colocar. Certo, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês... Michele, você falou que você não gosta de nenhum tipo de salada, tá? É nos vegetais e nas saladas que a gente normalmente vai encontrar todas as vitaminas, todos os minerais e tudo aquilo que faz o teu corpo funcionar, aumentar a imunidade, é o que vai fazer você perder peso. Então, assim, existem algumas estratégias, existem algumas técnicas que a gente pode fazer para estimular. Eu vou estar te mentindo se eu te disser assim, olha, Michele, não, para você ter uma vida saudável, você consegue, né, ter o teu metabolismo acelerado, tudo funcionando sem comer nenhuma salada. Eu vou estar te mentindo. E, na verdade, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de falar, de dizer é trazer a sinceridade para a conversa, né? Então... mas existem formas de fazer, tá? Eu já atendi diversos pacientes que têm essa dificuldade, sim, de comer saladas, mas existe uma estratégia de transformar aquela salada em algo saboroso. Então, não necessariamente você precisa comer a salada, o alface e o tomate sem tempero, sem sabor, sem gosto. Então, existem maneiras da gente consumir os alimentos. Tá? Então, eu acho que daqui a pouco é uma ideia de você ir realmente buscar essa informação ou
enfim, a gente trabalhar em cima disso, tá? Que mais que eu queria falar com vocês? Né, que eu acho que eu pulei, que eu esqueci. Quando eu tava falando lá da simplicidade, né, da alimentação, uma coisa bacana de se fazer agora, neste momento, é que a gente tá num momento, né, um pouco mais restrito, né, tendo que aproveitar aqueles alimentos, então, que a gente encontra no mercado, é de aproveitar, né, o uso completo dos alimentos. Então, é realmente usar os talos, né, as cascas, realmente fazer uma maneira, um aproveitamento integral do alimento. Então a gente consegue também, além de tudo isso, economizar dinheiro, né? Porque você vai estar usando uma parte do alimento que normalmente a gente descartaria, tá? Ai, Nutri, mas como que eu faço então para usar? Eu não sei fazer. Como que eu vou usar a casca da banana? Gente, tem tanta coisa que dá para fazer com casca de banana. Semana passada eu fiz um creme de chocolate com casca de banana, né? Casca de laranja, muito legal para fazer chá, dá para fazer agora que começa os friozinhos aqui no sul, dá para fazer quentão, né? Tem coisas muito bacanas que a gente consegue fazer. E aí eu aproveito para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, né, às 11h30 da manhã, tá? Eu vou fazer um almoço que ele vai trazer esses ingredientes, então, né? Que vão ser cascas, talos, não sei se eu vou usar talo de beterraba, casca de banana, enfim. Então eu te convido a passar comigo, na verdade, né? Uma meia horinha normalmente, que vai ser o horário ali de almoço, a gente vai preparar uma refeição juntas. Então eu te convido para você entender um pouquinho de como que a tua alimentação ela pode ser simples, ela pode ser fácil de preparar, né? E ao mesmo tempo nutritiva. A gente tem que trazer para a nossa vida a simplicidade e o prazer através da alimentação. Eu jamais, em momento nenhum, vou dizer para você ter uma alimentação que não seja agradável ao seu paladar, né? Michele que falou ali dos vegetais e das verduras. Então, busque o prazer, né, em comer esses alimentos, em comer os vegetais. Eu acho que esse é o ponto primordial, né, de tudo isso que a gente vem conversando aí. Certo, gente? Dúvidas, perguntas? Vocês querem fazer algum questionamento? Deixa eu dar uma rodadinha aqui nas perguntas para ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Acho que eu respondi as dúvidas de vocês, tá? Então, assim, gente, só pra gente fechar, então, agora eu quero dar uma missão para vocês. Eu até anotei uma missão aqui, né? Lembra que eu falei que tudo que a gente faz, né? Tudo que eu falo aqui não vale muito se a gente não colocar tudo isso em ação. Então, nesse momento, né? Eu quero que você, independente, por mais que você não aplique nada do que eu falei até agora, essa missão você vai colocar em ação. Por quê? Eu estava vendo, né, estudando, na verdade, pensando aí em relação ao momento atual, sobre mudanças de comportamento, né, como que a gente faz para lidar, na verdade, com toda essa situação. E aí eu estava vendo um vídeo de um neurocientista, né, o nome dele é Paulo Calabres. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. E aí ele estava falando, né, sobre mudanças de comportamento, mudanças de hábito. E aí ele tava, na verdade, era uma entrevista. E aí nessa entrevista, estavam questionando ele por que a gente não faz as coisas, né? Por exemplo, eu quero começar a ter o hábito de consumir água, de tomar água. Por que a gente não faz? Se a gente sabe que é importante, se a gente tem, né, a vontade de ter o resultado, por que a gente não faz? E aí ele deu a contra-resposta. Por que você acorda todos os dias para trabalhar? Daí respondeu, porque eu tenho, né? Então, qual foi a sacada ali, né? Qual foi a dica dele? Que a gente coloque o mesmo comprometimento com todos os nossos objetivos, assim como a gente coloca com as nossas obrigações. Então, coloque o mesmo empenho que você coloca em ter que ir trabalhar ou cumprir as atividades do trabalho com o fato de você beber água. Tá, Nutri, mas e agora? Como que eu faço para fazer isso, né? Porque na teoria é tudo muito legal, muito simples, né? A gente até tenta, mas na hora das coisas acontecerem, isso não funciona. Então, aí vem a sua missão. O que você vai fazer agora? Você vai escolher
uma pequena mudança, mas assim, eu não quero que seja nada complexo, eu quero a coisa mais simples e mais fácil que você pode mudar no seu dia. Se para você é fácil introduzir um copo de água todo dia, legal, faça isso. Mas assim, escolha algo fácil, que você ainda não faz hoje e que você quer melhorar. Então, por exemplo, Nutri aqui, né? Entramos nesse momento, mudança de rotina, as coisas ficaram um pouco difíceis e eu acabei reduzindo minha quantidade de água. Então, estou trabalhando, comecei essa semana a reafirmar, na verdade, a voltar a aumentar o consumo de água. Então, qual é a mudança, né? Qual é a pequena mudança que você pode fazer aí no teu dia? Pare e pensa. Pensou? Então, assim, o que você vai fazer agora? Agora é o momento que a gente vai gerar comprometimento com essa ação, assim como você tem com o seu trabalho e com as suas obrigações. O que você vai fazer? Você vai contar para todo mundo. Para todo mundo. Você vai contar para tua família, para os teus filhos, para quem tiver contato contigo, você vai dizer, fulana, a partir de hoje eu vou tomar 3 copos a mais de água. Fulana, a partir de hoje eu vou reduzir uma sobremesa da minha semana. Fulana, então você pegar essa ação que você se determinou a fazer e você vai espalhar pelos 4 cantos. Certo, gente? Então, eu acho que era isso que eu queria passar no dia de hoje para vocês. Espero que tenha ajudado. E encontro com vocês, então, na próxima segunda-feira, às 11h30, no preparo do almoço com talos e legumes, vegetais e cascas e tudo que tem direito. Certo, gente? Um grande beijo e até a próxima, então.